A gente volta a trazer os detalhes dos documentos enviados à CPMI. Vou tomar só um golinho de água, gente, que a minha voz falhou. Da CPMI do 8 de janeiro, documentos exclusivos que nós tivemos acesso. A Polícia Militar informou à comissão que não acionou todos os seus efetivos porque o processo oficial sobre a possível ocorrência de manifestações golpistas em Brasília chegou, e aí abro aspas, depois do fim do expediente. Chegou no happy hour. Vamos ver um trecho desse relatório. Olha aí, dá uma olhada. Eles estão explicando direitinho. A chefia de operações da PM, foi ela que fez esse relatório, diz o seguinte: lícito frisar que até o término do expediente do dia 6/1, sexta-feira, às 13 horas, não havia informações oficiais do Departamento de Operações ou da Secretaria de Segurança Pública sobre a ocorrência de manifestações para o dia 8/1. De forma que o processo, e aí dá um número longo, aí do processo, só foi enviada para a caixa da Secretaria de Ocorrências ali e para o primeiro Comando de Policiamento Regional, é o significado dessa sigla CPR, às 17h52 de 6/3, acredito que aí teve um erro no relatório enviado pela PM, questionei isso, a PM do DF ainda não tive resposta, mas eles estão fazendo horários, então acredito que é 6 de janeiro, entre parênteses, fora do expediente. E no período de 6/1 a 8/1, a administração do primeiro Comando de Policiamento Regional não foi acionada para eventuais providências a serem tomadas. A PM ainda reforça que para operações de grande monta e complexidade, o planejamento envolve todos os setores operacionais e administrativos da Polícia Militar do Distrito Federal e que, abre aspas, o documento não foi recebido pela administração do primeiro Comando Policial Regional de forma oficial, nem mesmo pelo grupo de WhatsApp utilizado para informações urgentes entre as seções operacionais dos comandos regionais de policiamento. Procurada, como eu disse, a PM do DF ainda não respondeu. Vamos fazer uma rodadinha de análise aqui. Renata Agostini, começo com você. É tipo assim, 13 horas, caiu minha caneta, happy hour, dá essa sensação, né? E mesmo que fosse apenas isso, né, tem o dia seguinte, então eu não sei como é que esse tipo de argumentação faria muito sentido. Escapa um pouco a lógica. Então, tudo bem, chegou depois do expediente, mas aí no dia que ia ter, mesmo que a gente considere, né, pouca gente, uma operação padrão ali, só umas pessoas para darem uma olhadinha para ver como tá, porque o planejamento falhou, ainda assim alguém estaria no final de semana olhando ali o desenrolar dos fatos. Então, não tinha ninguém para olhar depois do expediente, no início do próximo expediente. É uma coisa um pouco esquisita. Esquisita não, né? É uma desculpa esfarrapada, porque eu acho que existe, assim, algo que eu trouxe numa análise essa semana, o fato de nós termos a constatação de que havia muita comunicação informal. O uso do WhatsApp para muitos alertas, materiais, relatórios que estavam sendo passados com o uso dessas plataformas, mas não de uma forma mais oficial. De novo, eu não estou argumentando aqui que devesse ter um papel timbrado e um envio. Não, a gente está em 2023, mas eu acho que é preciso cobrar do governo e de órgãos de inteligência e de órgãos policiais sistemas seguros de troca de informações e também alertas que possam chamar a atenção dos tomadores de decisão em cargos de destaque nessas mesmas instituições fora do horário de expediente. Então, existe esse aspecto que me parece importante, mas ele não é o central, como eu já disse nessa semana. Isso não dá a desculpa para a inação de ninguém. Tampouco alivia o fato de o planejamento não ter sido feito da forma adequada e, como eu comecei dizendo agora, ainda que apareceu ali na minha caixa de entrada, eu já tinha saído, né? Tava lá no meu, relaxando, sextou para mim. Quem que no fim de semana estava encarregado de acompanhar
os acontecimentos e, portanto, poderia ter recebido e identificado esses alertas, que, de novo, não foram os únicos, né? Se tivesse tudo na NTT, mas não foi isso. Teve outros tipos de alerta, outros tipos de monitoramento das redes sociais, dos órgãos de inteligência, tudo isso aconteceu. O que me parece que a gente está vendo agora é todo mundo tentando se agarrar a qualquer argumento para empurrar essa culpa para o órgão do lado, para o amiguinho do lado, para o guichê de lado, para outro poder, e assim vai a coisa. Leandro, Renata pontua bem, são vários alertas, né? O Coronel Naime revelou que recebeu ali às 11 horas da manhã, no depoimento, um alerta. A gente tem agora esses documentos da NTT, que a chegada dos ônibus que trouxemos, agora chegou fora do expediente. Hoje, mais cedo, conversando com membros da CPMI, isso também ficou claro naquela entrevista que a relatora, a Elisiane Gama, deu para nós, e também o senador Espiridião Amin, da oposição. Está ficando muito clara a omissão de quem deveria ter defendido os prédios públicos no dia 8 de janeiro. E aí estou falando da Polícia Militar do Distrito Federal, mas estou falando também do governo federal, que tinha que ter protegido ali o Palácio do Planalto. Agora, e o outro passo? Será que foi só omissão? O que você percebe que já existe ali de evidência, prova, linha de investigação? Será que a CPMI consegue investigar além da omissão? Raquel, me parece que para entender uma destruição dessa magnitude, a palavra omissão não pode sair do vocabulário das pessoas, né? Por mais que você tenha militar dizendo que foram usadas táticas de guerrilha ali, né? O próprio Coronel Naime disse isso, que foi usada uma tática de guerrilha para poder invadir a Praça dos Três Poderes e destruir os prédios, né? Do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Beleza, mas você não tinha ali, não era uma quantidade absurda de guerrilheiros. Se você tivesse um efetivo grande, se você tivesse agido ali, se tivesse visto, né, a repressão do jeito que, infelizmente, a gente se acostumou a ver em outros protestos, de pautas muito mais legítimas do que essa, que é absolutamente ilegítima, por golpista, né? Por ser uma pauta golpista, não tem nada de legítimo dessas. Se a gente tivesse visto o aparato do Estado atuar, como a gente já viu em outros casos, está fazendo 10 anos agora, né, de uma atuação do Estado que entrou para a história, que foi a repressão às manifestações de junho de 2013, né? Se isso tivesse ocorrido, a gente teria tido um outro resultado. Mas quando a gente olha para as imagens, e esse é um evento fácil até de entender, porque tem muita imagem e tem muita investigação, muito depoimento de público de quem participou da elaboração da segurança. E todas essas pessoas que falaram até aqui, elas convergem em menor ou menor grau para apontar omissões. Como a Renata colocou, né? Por mais que você tenha em momentos ali gente apontando, olha, foi a omissão ali do guichê do lado, né? Foi a omissão dos militares, foi a omissão da Polícia Militar, foi a omissão do Exército, foi a omissão do GSI. O fato é que você tem uma cadeia grande de omissões variadas no 8 de janeiro. Até vou recorrer aqui de novo ao depoimento da Coronel Cíntia, né, que foi a pessoa responsável por elaborar o plano de segurança. Quando ela esteve lá em abril na CPI do Distrito Federal, ela fala um pouco sobre essa demora da Polícia Militar a chegar ao 8 de janeiro. E ela diz o seguinte: a tropa demorou para chegar e o comandante da Polícia Militar pediu que a tropa fosse ajudar, né? E essa tropa jamais chegou. Por que essa tropa não chegou? Uma razão possível é técnica, o fato deles estarem de sobreaviso e não de prontidão. Sobreaviso é quando você fica ali, o policial militar, ele não está no quartel, mas ele está ali esperando uma possibilidade de ordem de serviço, né, de se apresentar. Isso, obviamente, demora mais, mas o que ela reporta é ainda mais grave e é algo que a CPMI pode explorar bastante, que é o fato do coronel, comandante da Polícia Militar, ter determinado que mais tropas fossem atuar na segurança da Praça dos Três Poderes e essas tropas jamais terem chegado. Então, são omissões variadas. Caberá à CPMI dizer exatamente, porque isso eu acho que não tem organizado ainda,
de quem foi a culpa e que horas que cada instituição, cada policial, cada militar que não cumpriu com seu dever cometeu equívocos. Exatamente isso, Leandro. Omissão em cima de omissão e precisa achar os culpados em todos os lados, em todas as instituições.